Então, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar participando desse evento, um evento super bacana, conectado com as tendências da comunicação e do marketing digital. Eu sou a Greta, sou empreendedora, tenho uma empresa de conteúdo e estratégia muito voltada para YouTube e hoje venho falar com vocês exatamente sobre esse assunto, que é o impacto do YouTube na estratégia de comunicação de marcas. Para começar falando sobre esse assunto, é importante a gente parar para olhar além do óbvio, né? O YouTube mudou a lógica, a comunicação tem mudado muito ultimamente, e se a gente olhar com o mindset tradicional, a gente nunca vai entender essa mudança de comportamento e o que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, assim, a gente começa dizendo que os devices digitais já ultrapassaram a TV como principal fonte de entretenimento e consumo para pessoas de 18 a 35 anos. Opa, tem uma mudança de comportamento, uma nova forma de enxergar o entretenimento, a diversão, e ela não está ligada à televisão. E isso muda muita coisa, né? A verdade também é que ninguém mais quer saber de ler na internet. Isso é incrível, né? Isso foi uma pesquisa feita dentro do VidCon, que é um evento de YouTube, com os jovens. E lá se mostrou que 75% dos jovens já não lê sites que são híbridos entre imagem e texto. Ou seja, BuzzFeed, para eles, já é um pouco passado. Então, assim, tá mudando muito e muito rápido. Que antes a gente só falava em BuzzFeed, agora a gente só fala em vídeo. E eles já, 96%, já nem quer saber de um site que é prioritariamente composto por texto. Em 2017, os vídeos vão ser 69% de todo o tráfego da internet, ou seja, com maior acesso, né, a internet cada vez melhor, as pessoas podem consumir vídeos mais pesados, enfim, ninguém quer mais saber de texto, imagem, do post quadrado, enfim. O negócio agora é vídeo, e as marcas têm que estar sempre muito atentas a isso. E o futuro faz com que as marcas, ali eu coloquei uma observação, tenham que ter excelentes e estratégicos formatos de conteúdo, porque ao mesmo tempo que elas têm a oportunidade de produzir, elas estão com uma concorrência enorme, então elas precisam ter muita estratégia para saber muito bem o que fazer e quando se comunicar. E quem está no YouTube, né? Hoje 62% dos homens de 18 a 24 anos, 54% dos adolescentes, 55% das mulheres de 18 a 24, 59% dos latinos. Antes a gente parava e analisava isso, mas agora a gente vê que o que determina realmente é a forma de consumo, né? Ao invés de a gente olhar tanto para esses dados tão demográficos, a gente precisa analisar um pouco mais do momento, do como as pessoas estão consumindo o nosso vídeo e outras questões aí, acesso a 3G, 4G, necessidades, enfim. E aí tem um produto que o próprio Google fez, esse produto é de 2014 e pode ser encontrado facilmente na internet, que mostra os tipos de consumidores de vídeo. E aqui eu não vou entrar tanto no detalhe porque vocês conseguem isso de forma muito fácil. Então tem o Freedom Watcher, o Mobile Chatter, o Unsatisfied Content Searcher e o The TV Rules. Cada um deles tem uma faixa etária, um local de consumo, né, o que consome, que hora ele consome esse conteúdo, como ele consome. Então isso é bem importante vocês estarem atentos, porque quando vocês forem traçar uma estratégia de conteúdo, a gente precisa entender com quem a gente está falando. E esse material vai dar um suporte para vocês. Por que 67% dos brasileiros assistem a vídeos na web? Ou seja, não tem como as marcas fugirem. Se 69% do acesso vai ser vídeo, 67% do acesso dos brasileiros consome vídeos, como é que uma marca vai estar de fora disso? Não tem como. E aí, vamos falar um pouco, ok, eu sei que eu tenho que estar lá, mas como? Então, para impactar as pessoas dentro do ambiente digital, mais especificamente do YouTube, é preciso primeiro dominar, né? Depois entender a lógica e como tudo se passa, para daí sim estabelecer o diálogo. Muita gente quer estabelecer o diálogo direto sem ter esse planejamento, essa estratégia antes. Porque a ligação que está acontecendo entre as pessoas e na web, as marcas na web, a gente precisa pensar, ela é individual, né? A gente consegue hoje, as marcas conseguem dialogar diretamente com o consumidor de uma forma muito diferente, inclusive através do YouTube, que é sim uma rede social. É uma ligação individual, mas ela é global ao mesmo tempo. As pessoas consomem cada vez coisas mais de nicho, mas mais conectadas com o global. Então é muita mudança para a gente seguir com aquele mindset tradicional, e eu volto para aquilo. Olhem além do óbvio. Por quê? Porque é um outro comportamento.
né? Uma outra forma de consumir vídeos dentro da web. E aí, quando a gente fala outro comportamento, a gente também precisa pensar que é uma outra linguagem. E o YouTube, ele pede uma linguagem muito particular, né? A gente não pode falar da mesma maneira que a gente vem falando da televisão. E aí tem um erro muito grande de muitas marcas, que é pegar aquele conteúdo que foi produzido para a televisão e replicar simplesmente para o YouTube. O que acontece são aqueles anúncios chatos que a gente vê a todo momento das marcas que estão pegando aquele conteúdo que já tinha sido feito, por mais que seja uma mega produção, e replicando lá, e esse conteúdo não funciona. Então, assim, é preciso entender que é uma outra linguagem e que mesmo as marcas mais tradicionais, mais clássicas na sua forma de dialogar, elas precisam dialogar de uma forma mais informal, né, mais à vontade, porque senão elas não colam dentro do YouTube. É só a gente ver quem são os youtubers que estão tendo sucesso por aí. E fora ser uma outra linguagem, a gente precisa destacar que YouTube não é televisão. E aí é um esforço que eu, por exemplo, faço o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está muito condicionado a pensar no YouTube, a pensar com um pensamento de televisão. Então a gente acha que o YouTube é um pouco televisão. E aí a gente constrói a figura do apresentador, a figura da grande vinheta, a figura... E não, a gente precisa desconstruir isso para chegar num novo modelo, numa nova linguagem, entendendo um novo comportamento. Então, YouTube é, sim, completamente diferente de televisão. E as marcas que têm sucesso dentro do YouTube são aquelas que conseguem enxergar isso. Mas, YouTube não é televisão, mas é frequência. Então, se a gente fosse pegar um item semelhante do YouTube com a televisão, seria sim a necessidade de frequência. E aí eu não digo que a pessoa vai consumir o vídeo toda segunda e toda quarta, por exemplo. Mas o que vai acontecer? Ela quer sentar no computador e saber que tem um conteúdo novo lá, né? Que é aquele caso, muitos de vocês podem pensar no comportamento porta dos fundos. A gente sabe que tem um dia específico, que tem... Mas a gente não necessariamente olha naquele dia, mas a gente pensa, agora eu vou assistir o conteúdo Porta dos Fundos, porque eu sei que tem novidade ali. Então, esse pensamento também vale para as marcas. E aí, todo mundo vem e me fala, mas e aí, eu tenho um canal da minha marca ou eu invisto num canal que já existe, né? Eu invisto num youtuber. E realmente, existe um fenômeno dos youtubers muito grande. E aí vai da estratégia de cada marca para definir o que fazer. O importante é ter frequência. Então, assim, no fenômeno dos youtubers, tá? O que vem acontecendo? Eles se tornaram os grandes influenciadores da nova geração. Acabou aquela história de artista e hoje são pessoas muito próximas, que estabelecem relacionamento, que falam dos seus problemas, das suas dificuldades, dividem suas alegrias, e isso é super bacana para as marcas, né? Porque essa relação sincera, quando se estabelece e tem um influenciador, é muito fácil conquistar a comunidade dele. Então, assim, investir em youtubers é sim muito bacana. A questão é conseguir realmente estabelecer essa frequência. Mas eles são os influenciadores da nova geração, com certeza. É só a gente ver o fenômeno Kéfera ou vários outros que estão vindo por aí. E aí eu preciso dizer para vocês, né? YouTube é uma rede social ou não é? É. Mas são os superfans, que a gente chama, que são 20% dos usuários do YouTube, que são responsáveis por 80% do engajamento, das vendas e das conversas. Então existe uma porcentagem que é muito consumidora. Os outros não. Os outros consomem um vídeo, saem, tem um comportamento diferente. Mas esses 20% dos usuários que fazem 80% do engajamento. E aí, vão me dizer, tudo bem, entendi, mas o meu negócio é, sei lá, tecnologia, ou eu trabalho com fábrica, ou eu trabalho com... Então não cabe muito. Não. Eu sei, YouTube é educação, né? É game, é humor, é música, é how-to, é conteúdo infantil, mas ele tá aí para diversas marcas estão mostrando que não é só isso, né? Isso é o mais óbvio, a associação mais óbvia.
Então, ali eu destaco até alguns canais curiosos, assim, que são os canais mais relevantes, alguns dos canais mais relevantes do Brasil, e eles não estão em ordem, nem nada assim, são alguns insights que eu coloco, que aí a gente pega Kéfera, Bel pras Meninas, que é um conteúdo mais infantil, música, Jorge Mateus e Anitta, que estão com tudo, Porta dos Fundos, Turma da Mônica, que aí a gente vê uma marca que até poderia ter alguma restrição com o uso do YouTube, ou SBT Online, né, que poderia enxergar o YouTube como concorrente, não se aproximou dessa plataforma porque sabe que seus consumidores estão lá, para dizer que YouTube é um pouco de tudo, né, e hoje a gente passa muito tempo ali. Então a gente está consumindo 10 horas de conteúdo por dia, não só no YouTube, né, 10 horas em geral, mas é só pensar a parte desse tempo que a gente está no YouTube, que é muita coisa. Então, ok, entendi, mas vamos lá, mais especificamente. A gente pegou um apanhado aí. E as marcas nisso tudo? Como fazer? E aqui eu trago alguns insights para vocês. O que as marcas podem fazer dentro do YouTube? Elas podem fazer N coisas. Gerar confiança, ser autoridade dentro de um setor. Então, às vezes, quando a gente tem uma menor concorrência, é ainda mais legal porque a gente pode se estabelecer como uma autoridade. Obter acessos no site, então um call to action no final do vídeo pode ajudar muito nisso. Converter vendas, a mesma coisa, call to action, mostrar o produto, né? Isso auxilia. Então, uma estratégia vai traçar a melhor forma de trabalhar o YouTube. Que, eu vou trabalhar para gerar confiança ou não, eu preciso converter vendas, eu vou fazer... Então, assim, a estratégia de vocês que deve existir vai definir. Porque as marcas hoje, elas são produtoras de conteúdo. E isso eu falo sempre para os clientes, para quem eu converso. Hoje as marcas não precisam mais da mídia para veicular a mensagem que elas querem. Não precisam também dos youtubers. Elas podem falar sozinhas. Quem melhor do que uma universidade para falar sobre educação, do que uma empresa de cosméticos para falar sobre beleza, enfim, do que... Qualquer segmento a gente pode pensar nisso. Existe muita pesquisa, né, em cada setor. E as empresas que estão fazendo e que têm esse conteúdo em mãos, elas sabem muitas vezes muito melhor do que a mídia, né? Que a gente tem um jornalista que está cobrindo cada dia uma coisa. A empresa não, ela está mergulhada no seu setor, ela tem propriedade para falar sobre aquilo. E é muito legal quando ela consegue construir um conteúdo que engaje, né, que tem engajamento. E aí... as marcas que se enxergam como produtoras de conteúdo, e aí eu falo algumas depois, elas saem com uma grande vantagem, elas se estabelecem com facilidade como autoridade no setor. Então, por exemplo, aqui eu trago um exemplo da Birchbox, né, que é uma marca de assinatura de cosméticos, então tu assina e recebe uma caixa em casa com alguns samplers de cosméticos, enfim. E ao invés de fazer uma estratégia para vender a caixa, aqui eles estão ensinando como aplicar um corretivo, eles ensinam, dão tutoriais de beleza, que eu passo um trechinho para vocês entenderem. Ou seja, eu estou educando o meu consumidor. E aí é muito legal, eu estou estabelecendo uma conexão muito verdadeira. As marcas no YouTube, a gente vê que elas estão começando a entender, eu já falei sobre a questão dos anúncios no início, falei sobre marcas como consumidoras, como produtoras de conteúdo, e a gente vê um movimento que elas começam a melhorar, assim, elas começam a trabalhar cada vez melhor o vídeo dentro do YouTube. Mas elas ainda não têm a força que elas podem ter, porque ainda as empresas não estão sabendo como produzir, tendo alguma dificuldade nisso. Então aqui é um material da Pixability que vocês também acham na internet, que mostra como as 100 maiores marcas estão trabalhando o YouTube. E aí eu posso trazer um exemplo aqui, as marcas que melhor estão trabalhando o YouTube no Brasil, é Itaú, é Claro, Motorola, Gillette, enfim. Aqui eu trago um conteúdo do Itaú mostrando como um banco pode falar, pode estabelecer um diálogo de uma forma inovadora, né? Ele não precisa falar sobre questões financeiras, necessariamente. Então aqui tem um trechinho de um vídeo bem bacana.
que fala sobre essa questão do isso muda o mundo, né? Que enfim, tá muito na estratégia de comunicação deles. Em 94, eu fiz uma promessa. Se o Brasil for campeão, o resto da minha vida eu vou vestir as cores da bandeira e vou se alimentar pelo resto da minha vida também de alimentos das mesmas cores. Nós fomos campeão mundial. Promessa é dívida. O amor pela seleção, pelo Brasil, foi desde o tempo de criança, em 58, que o Brasil foi campeão pela primeira vez. Eu estava vendo os jogadores correrem no campo e ser campeão e ver a festa. Então isso mexeu muito comigo. É mais difícil você encontrar as roupas verde e amarela do que comida. Comida é fácil. Tem o chuchu, a lasanha verde, a alface. Aí comecei a rodar pela cidade, meu fusquinha verde e amarelo também. Aí passo, as criançadas quando me vê gritam, Brasil! E aí eu vou pro fórum, faço algumas petições. Como é o fórum trabalhista, o pessoal tá tudo bem alinhado. Esse não tem como não conhecer. A gente conhece o Dr. Nelson pelas cores da roupa que ele usa. Daqui pra frente, minha vida vai mudar. Um terno com as 4 cores da bandeira, que eu não tenho ainda. Um terno verde, amarelo, branco e azul. É incrível que pareça. Aí eu senti que a Copa tá mais perto de nós. Aliás, a taça tá mais perto de nós, né? O que vale agora. E até agora eu vou fazer uma promessa. Se o Brasil for campeão, eu vou entrar na justiça para que eu passe a chamar Nelson Paviotti Brasil. Eu tenho amor pelo país que eu nasci, sou brasileiro. Por isso eu doei as batidas do meu coração para a seleção brasileira. Defender as nossas cores, para mim, isso muda o jogo. Então, eles estabeleceram uma série chamada Brasileiros de Coração e pegaram vários cases de brasileiros. Isso é muito legal. Eu tô aproximando a marca, que é super, né, que trabalha com isso muda o mundo, pegando pessoas, cases, histórias, e é isso que me motiva a assistir o vídeo, né? Isso é o que me aproxima. Não necessariamente eu preciso falar diretamente do meu conteúdo. E aí eu trago outra marca que é sempre citada como referência e não é brasileira, a GoPro, que soube aproveitar os conteúdos gerados pelos usuários para estabelecer um canal muito atraente, muito divertido, segmentado, que funciona super bem dentro do YouTube. Então eles pegam conteúdos, as pessoas podem mandar conteúdos e eles postam esses conteúdos das pessoas praticando os esportes mais variados. Vídeo super simples, um mergulho com a GoPro. Depois vocês podem acessar o canal e se divertir muito ali. E aí vocês vão dizer, tá, GoPro, aventura, esporte, claro. Então a gente vai ver um pouquinho mais de dificuldade. Mas e uma marca chamada Rainbow Loom, que é uma marca de pulseirinhas que consegue ser um fenômeno dentro do YouTube por ensinar as crianças a fazer N coisas a partir dos elásticos que eles vendem. Esse canal tem 437.753 inscritos, né, até o momento que eu gravei esse vídeo. Então, gente, é impressionante, qualquer negócio pode gerar conteúdo sim, né? E os vídeos, eu vou dizer, não são nada produzidos, não tem nada, né, até acho que poderiam ser muito mais, mas eles são um fenômeno de sucesso dessa forma. A little bit of greenish color with some little bit of gold in there, looks like. And then we have our satin sunset orange, which explains itself. And then last but not least, we have our satin pink topaz. All of these bands are going to come in packs of 300, and they're all the cylindrical type. You can have all these bands. E aí, fora isso, tem a questão de algumas marcas saberem trabalhar a oportunidade, né? Entenderem o que está se passando, estarem conectadas com o que está acontecendo no mundo e se aproveitarem disso para formar o seu próprio conteúdo. Aqui é um vídeo bem bacana do A Game of Social Thrones.
e aí a gente vê a marca. Quem vê isso na web adora, se impressiona, se engaja com a marca, se interessa, quer saber mais. Por quê? Porque é saber pegar a oportunidade, é estar ligado nas tendências. E isso é muito importante quando a gente vai montar uma estratégia, ter essa preocupação. E aí eu falo rapidinho, né? Já falei várias vezes aqui da importância de um planejamento, né? E que todo segmento pode sim produzir vídeo, mas a gente vê algumas tendências para 2016 nessa questão de YouTube. As tendências, por mais que a gente veja num tempo de crise, né, é sim um maior investimento. Então tem empresas deixando de investir em mídias tradicionais para passar a investir no YouTube porque vem um melhor retorno, conseguem mensurar melhor, conseguem atingir exatamente o público-alvo, e isso a gente tem que levar em conta, né? Quando as pessoas começam a investir cada vez mais, de uma forma mais certeira, precisam ser cada vez mais certeiras, o YouTube auxilia muito nisso. Então a gente vê um maior investimento, mas a gente também vê uma movimentação para uma maior análise dos dados, né? Não é investir por investir, é investir pensando no porquê, tendo um planejamento, gerando resultados, olhando os analytics, né? Isso muda muito a forma de trabalhar o YouTube. Então é preciso sim, primeiro ter um planejamento e uma estratégia para daí produzir o conteúdo, para depois mensurar esse conteúdo, e se o conteúdo não estiver funcionando, volta o conteúdo para edição, edita de outro jeito, monta de outra forma, porque ele precisa sempre gerar resultados. Acabou aquela história de branding por branding, isso não cola mais. O YouTube é sim uma ferramenta que pode gerar resultados. Mas preciso dizer, a gente falou muito de conteúdo aqui, eu preciso só fechar para vocês falando que o conteúdo é bom, é importante, é fundamental, é o diferencial, mas ele sozinho não dá conta. A gente precisa pensar em investimento em mídia, né? A gente não pode produzir e não investir em mídia para fazer com que esse conteúdo super estratégico realmente chegue nas pessoas que a gente quer, no nosso público, que a gente quer ver consumindo o nosso produto, ou sendo um advogado na nossa marca, ou enfim, aí a estratégia vai dizer. Então, é importante sim, não investir todo o budget direto na produção de um vídeo, e aí eu falo, não investir direto na produção de um vídeo, mas na produção de vários vídeos, e que esses vários vídeos postados com frequência tenham o seu investimento de mídia. Isso é fundamental, isso é a estratégia para ter um canal de YouTube de real impacto, né? Então, acho que esse foi um apanhado geral. Vocês podem conhecer as redes da MP4 e lá a gente posta várias dicas de YouTube relacionadas a YouTube e branded content de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meus contatos e espero conversar com vocês. Até mais, obrigada!